Vamos lá, pessoal, lista 22, exercício 1. Na lista 22, o cara vai falar a respeito de função quadrática, certo? Então, a lista 22 ela é toda montada nesse sentido de funções quadráticas. Quais são as questões mais importantes de funções quadráticas e qual é o contexto que vamos trabalhar, com certeza, no meio desses exercícios aí? Existem alguns conceitos que sempre vão cair em funções quadráticas. Conceitos sobre raízes, né, ou zeros da função, que significa os locais onde essa função intersecta o eixo x. Podemos também falar sobre os locais o local onde essa função intersecta o eixo y, que quando a gente pensa numa função quadrática do tipo f de x igual a x quadrado mais bx mais c, é exatamente aquele czinho, que é o local onde ela intersecta o eixo y. E outro ponto mais importante que tem é sobre os pontos de máximos e de mínimos dessa função, que eles geram aqui o que nós chamamos de vértice da função. Então, existe, quando a função possui concavidade para baixo, né, o coeficiente a é negativo, ela vai gerar um ponto de máximo lá em cima. E quando a concavidade dela é para cima, ela vai gerar um ponto de mínimo. Então, vão ter exercícios que vão trabalhar nisso. E aí o grande lance é o seguinte, é pensar quando é que você vai utilizar esse vértice e em que hora que você vai utilizar o x do vértice e o y do vértice. Tem duas formas aí que a gente tem que lembrar também, né? O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Com certeza, durante os exercícios, nós vamos falar novamente sobre essas coisas. E aí, a ideia é a seguinte. Eu costumo dizer assim, sempre que eu quiser descobrir a imagem da função, ou seja, quem é o ponto de máximo, quem é o máximo, quem é o mínimo, você vai atrás do y do vértice. Quando eu quiser descobrir o valor que torna a função máxima, o valor que torna a função mínima, ou seja, qual é o valor para que obtenha um lucro máximo, para que tenha altura máxima, coisas desse tipo, nós estaremos falando sobre o x do vértice, que é ele que vai gerar aquele valor. Então, a ideia nossa vai ser mais ou menos assim. Vamos estudar os problemas, certeza que vão ter problemas nesse sentido, e aí a gente vai fazendo os cálculos, tá? Vamos começar aqui no exercício número 1, beleza? Vamos ver o que o número 1 fala. O número 1, ele afirma assim, você tem algo mais ou menos assim. A única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. Ele cobra R$10 por cada serviço realizado e atende 200 clientes por mês. Nós está pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. Essa questão aqui também é clássica. E o difícil dessa questão é só montar ela. Depois que você monta, você vai ver que vai aparecer uma função quadrática. E aparecendo essa função quadrática, aí você vai estudar o que ele pede. Mas o difícil dela é só montar. Mas depois que você aprende uma vez, fica fácil. Então, o que acontece? Já vou pegar esse primeiro ponto aqui. Ele fala que a única fonte de renda do cabeleireiro é proveniente do seu salão e ele cobra R$10 por cada serviço e atende 200 clientes por mês. Ou seja, qual é a renda que esse cara vai ter? Quem é o valor da sua renda? Para você pensar na sua renda, você vai ter que pensar que eu vou multiplicar a quantidade de clientes que eu atendo vezes o valor que eu cobro por cada cliente. Então, se você atender só 2 clientes, você vai ganhar R$20.
Se você atender 3, você vai ganhar 30, porque é 3 vezes 10 e assim por diante. Então essa seria a renda do cara. Só que aí ele vem e fala o seguinte. Ele vem e fala assim, que ele sabe que cada real cobrado a mais acarreta uma diminuição de 10 clientes. Ou seja, vamos pensar um pouquinho aqui. Se em vez de cobrar 10 reais, eu cobrar 11 reais, vai acarretar uma diminuição de 10 clientes. Então eu aumentei R$ 1 no preço, e aí o que vai acontecer? O que eu tinha 200 clientes, eu vou perder 10 pelo fato de ter aumentado 1. Então na realidade aqui eu estaria com 190 clientes. Então a renda nunca vai ser algo diferente disso. É o produto da quantidade de pessoas vezes o preço que cada pessoa paga. E aí, por exemplo, se ele aumentar R$ 2, então se ele aumentar R$ 2, isso aqui cairia para 12, iria para 12, então aqui era um 2. E o que era um 10 aqui não passa mais a ser 10, passa a ser 20. Por quê? Porque ele está perdendo 10 clientes a cada real que ele aumenta. Então aqui seria na realidade 2 vezes 10. Porque ele aumentou R$ 2, então eu estou perdendo 20 clientes. E aqui seria 180. E assim por diante. E aí como é que funciona agora a minha receita em função de X? Pensando que X é justamente o valor que eu vou aumentar. Então se eu aumento X reais no meu preço, eu vou para 10 mais X. Só que o fato de ter aumentado X reais vai acarretar uma diminuição de X vezes 10 clientes. Porque a cada real que aumenta, tira 10 clientes. Por isso que ficou X vezes 10. Então, na realidade, a minha receita em função do número que eu aumentei vai ficar 200 menos 10x vezes 10 mais x. Aplicando a propriedade distributiva aqui, nós vamos obter que a receita ela é dada por 200 vezes 10 vai dar 2.000, 200 vezes x vai dar 200x, menos 10x vezes 10 vai dar menos 100x, e menos 10x vezes x vai dar menos 10x ao quadrado. Logo, a receita seria 2.000, 200 menos 100 é 100, menos 10x ao quadrado. Observe que essa virou uma função quadrática. É uma parábola, cuja concavidade dessa parábola é voltada para baixo, porque o coeficiente a é negativo. Então ela é uma parábola, vou dar uma apagadinha nisso aqui, ela é uma parábola do tipo, assim, concavidade para baixo. Por que a concavidade dela é para baixo? Porque o A é negativo. Quando eu tenho uma parábola de concavidade para baixo, existe esse ponto aqui que nós chamamos de vértice da função. Esse vértice da função ele é composto pelo x do vértice e pelo y do vértice. Tá? Então é um ponto composto pelo x do vértice e pelo y do vértice como coordenadas. O x do vértice ele é calculado como sendo menos b sobre 2a. Que o nosso objetivo não é demonstrar esse trem agora, tá? Mas dá para fazer tudo isso. E o y do vértice, ou seja, quando eu pegar a abscissa x do vértice e avaliá-la na função, vai gerar o y do vértice, que vai ser menos delta sobre 4a. Delta é aquele b quadrado menos 4ac. Perfeito. Agora, olha o que o cara está pedindo. Esse x do vértice, um outro comentário sobre ele importantíssimo, é que ele é o eixo de simetria da sua parábola. O que é eixo de simetria?
é um eixo que divide a parábola em duas partes idênticas. Ela forma a ideia de um espelho. Então, você rebate uma em cima da outra, é exatamente um espelho. Então, ele é chamado de eixo de simetria. Aí ele vem cá e pergunta, para que a renda, moço, apareceu para que a renda seja máxima, eu não estou querendo qual é a renda máxima. Eu estou querendo qual é o valor de X para que a renda seja máxima. Então eu não quero saber o Y do vértice. Na realidade, o que eu quero saber? O X do vértice. Então agora, tendo a função em mente, basta calcular quem é o X do vértice. Se você sabe quem é a fórmula, tudo mais, do X do vértice, fica bem simples calcular o X do vértice. O que é X do vértice? É menos B sobre 2 vezes o valor de A. Opa, eu falei menos B e coloquei o trem ali, né? Espera aí, deixa eu só corrigir isso aqui. Seria X do vértice é menos B sobre 2 vezes o valor de A. Então seria menos o 100, porque o B vale 100. Isso aqui é o C, isso aqui é o B e esse aqui é o A. Lembre-se que a função é do tipo f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. O número que acompanha o x ao quadrado é o A, o número que acompanha o x é o B e o número que vem sem x é o termo independente. Então seria menos B sobre 2 vezes menos 10, ou seja, deu menos 100 sobre menos 20. Menos dividido por menos é mais, 100 dividido por 20 é 5. Opa, então o x que torna isso máximo é o 5. O que isso significa? O cara não cobrava 10 reais, então ele tem que cobrar 10 mais 5 para achar o preço. Olha aqui, ó, o preço. Que vai ser quanto? 15. O que isso significa na prática? Significa que ele vai atender menos pessoas. Por exemplo, ele atenderia 150 pessoas com um preço de 15 que tornaria isso máximo, certo? Então, é melhor ele trabalhar menos, cobrar um pouco mais, mas ele ganhar o valor máximo. Essa é a ideia do número 1. Beleza? Exercício 1, né? Ficou longo, acho, esse exercício, bom, porque eu expliquei muita coisa, né? Gastei 13 minutos aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou pausar ele aqui, depois eu vou para outro.